Muitos campeonatos chegando em reta final, então, fala guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo nós vamos trazer aí final da Sul-Americana, falar sobre ela, né? Daqui a pouco, às 17 horas, Lanús e Atlético Mineiro. Vamos falar também de semifinal da MLS, semifinal do Paulista Feminino, oitavas de final do Campeonato Argentino e muito mais campeonatos para você. Hoje também tem final aí da Série B, né? Tem jogos aí da Série B. Hoje e amanhã, reta final, última partida, né? Das 38 ali da Série B. E você vai acompanhar todas essas informações. Se o Curitiba pode ser campeão, se não vai, né? Se o Atlético Paranaense ainda tem chance, fica conosco aí até o final do vídeo. Então vamos, sem mais demora, aí lá trazer Brasileirão. Vamos primeiro trazer Sul-Americana, né? Final entre Lanús e Atlético Mineiro. Tá aí na sua tela para você. Então, grande jogo às 17 horas. Galo completa aí o time, né? Poucos desfalques. Então tá aí, ó. Jogo às 17 horas no estádio Defensores del Chaco, né? Grande jogo. E você vai acompanhar com transmissão aí de vários canais, né? Principalmente na internet GE e Cazé TV. Vai transmitir. Vamos acompanhar também esses jogos aí para depois trazer o resumão aí de como foi a partida. Esperamos que o Galo seja campeão. Já está aqui bem perto, né? Vamos trazer aí, ó, semifinal. Teremos quartas de finais do Campeonato Paulista e semifinal aqui, né? Nas quartas de final hoje tem AD Taubaté e Mauauense, né? Mauauense. Teremos aí Santos e São José, Realidade Jovem e Pinda. E o Bragantino enfrenta aí o Central Olímpico. Todos esses jogos são hoje. Esse do AD Taubaté é daqui a pouco às 10 da manhã, assim como o Santos, né? Também joga às 10. O Realidade Jovem joga às 3 da tarde e às 17, no mesmo horário da final aí da Sul-Americana, Bragantino e Central Olímpico. Daqui a pouco, 11 da manhã, tem o clássico, né? São Paulo e Corinthians, futebol feminino. E aí, quem você acha que vai vencer? Você viu que o São Paulo eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, né? E agora, né? Teremos aí Corinthians e São Paulo pelo futebol paulista, né? Pelo Paulista Feminino. Amanhã tem Ferroviária e Palmeiras, de novo, né? Fizeram uma grande final ali da Copa do Brasil, mas o Palmeiras foi campeão e agora é semifinal. E aí, será se o Ferroviário vai descontar? Coloca aí nos comentários, né? Muito bem, guerreiro. Falamos de Sul-Americana, Libertadores só no dia 29 e Copa do Brasil masculina só no dia 10. Vamos falar aqui de Série B, reta final, tá aí para você na tela. Hoje tem jogaço, né? Hoje tem Novo Horizontino e CRB, o único jogo, né, da partida. Deixa eu dar uma atualizada aqui. A página não está atualizada. Tá, então Novo Horizontino e CRB, o único jogo de hoje. Mas amanhã tem, ó, Atlético e Paysandu, Operário e Ferroviária, né? Cuiabá e Criciúma, jogo que vale título, né? Atlético Paranaense e América Mineiro vai ter que vencer e torcer aqui contra o Curitiba, que vai jogar contra o Amazonas fora de casa. Na Amazonas já está rebaixado, mas pode tirar o título aí do Curitiba caso vença, né? E aí, o que que você acha? Será que vai acontecer? Será que o Amazonas vai dar conta, né? Um empate simples já dá o título para o Curitiba, né? Curitiba só depende dele. Teremos ainda Botafogo e Avaí, Chapecoense e Atlético Goianiense, Remo e Goiás, né? Só para você entender aqui a parte de cima da tabela. Tá aí na tela para você. Então, o Atlético Paranaense vencendo, ele teria que torcer aí para uma vitória, meio que goleada ali do Amazonas em cima do Curitiba. Ele chegaria a 65, ficaria com uma vitória a mais, só que não é o critério de desempate da Série B. E aí ele teria que fazer uma goleada aqui, né? E torcer para o Curitiba perder também, pelo menos dos 3-0. Ele teria que fazer 3-0 aqui e torcer para o Curitiba ter um 3-0, aí daria o mesmo número, né, de gols. E aí você teria aí, por exemplo, né,
O Atlético Paranaense, com o segundo critério de desempate, seria o número de vitórias, né? Então seria campeão. O que que você acha? Coloca aí nos comentários, né? Vamos ver aqui outro, né? Outro campeonato que será que a MLS, né? Na tela aí para você, hoje tem semifinal. Então tá aqui o Whitecaps contra o Los Angeles Futebol Clube. Esse vai ser o único jogo de hoje. Amanhã tem dois, né? Tem Cincinnati Inter Miami, tem Philadelphia Union e New York City. São os dois jogos de amanhã. E na terça-feira, San Diego e Minnesota United. São os jogos da MLS. Vamos aqui de campeonato argentino na tela para você, guerreiro. Hoje tem grandes jogos, né? Velho Sarsfield de Argentino Júnior às 8 da noite. Teremos Central Córdoba e São Lourenço às 22. E amanhã nós teremos também bons jogos aí, são Rosário Central e Estudantes, Boca Juniors e Talheres. Na segunda-feira mais jogos e quarta-feira também. Essa é as oitavas de finais aí do Campeonato Argentino. Você não pode perder aí as emoções desse campeonato. E é só aqui no canal do Guerreiro. Não conheço outro aí que outro canal que está trazendo, não. Se tiver, coloque aí nos comentários, tá? Muito bem. Tivemos dois jogos interessantíssimos aqui na Liga Mexicana, né? Liga Mexicana que está de quartas de final, né? Aí nós tivemos aqui, ó, no mata-mata, primeira rodada, né? Pachuca 3, Pumas 1 e Tijuana 3, Juarez 1, certo? Esse aqui já trouxemos nesse vídeo aqui, ó, que vai ficar em cima no final desse vídeo aqui, vai aparecer no card aí. Mas agora as equipes que venceram vão se enfrentar, né? No mata-mata aqui, Juarez e Pachuca, né? Amanhã às 22 horas. E na quarta-feira nós vamos ter aí a decisão do primeiro jogo, né, das quartas de finais. Tem alguém esperando essa galera aqui, né? Vamos ver como é que fica aí, então, esse grande jogo, né? Tá aí na tela para você, então, as duas rodadas, né? A primeira e a segunda. E você vai acompanhar aqui também no canal do Guerreiro. Muito bem, Guerreiro. Vamos aqui falar agora de Brasileirão Série A, né? Tá na tela aí para você. Hoje tem jogos interessantíssimos. Tem, por exemplo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo em campo, né? E Fluminense vai enfrentar o Palmeiras também estará em campo, né? Esses grandões aí que briga por título, né? E classificação por Libertadores vai estar em campo hoje. Tá aí na tela para você, ó. Botafogo e Grêmio, jogaço, né? Palmeiras e Fluminense. Botafogo e Grêmio às 7h30. Palmeiras e Fluminense às 21h30. No mesmo horário tem Flamengo e Bragantino. Amanhã tem Bahia e Vasco. Vasco precisa vencer, hein? E o Bahia também. São Paulo e Vitória. Eu falo assim, um precisa vencer e o outro também. Só um vai conseguir essa faceta, então vai dar empate, né? Mas tá aí, ó, São Paulo e Juventude, jogaço, Sport e Vitória, que briga do desespero, né? O Vitória precisa vencer o Sport para sair. O Sport já está rebaixado, não vai sentir essa dor, né? Então tá aí, Cruzeiro pega o Corinthians, tarefa difícil, né? O Mirassol só joga na segunda-feira contra o Ceará. E o Ceará tem uma tarefa difícil: enfrentar nos últimos quatro jogos os quatro primeiros colocados, né? Pega o Mirassol aqui, depois pega Flamengo, pega Palmeiras e pega Cruzeiro, né? Tu tá achando a tua vida difícil, imagina a do Ceará, né? Tá aí então, né? Internacional também joga na segura com o Santos. Santos que precisa vencer o Inter, né? Para sair da zona e também torcer contra o Vitória. Então, mesmo que o Vitória vença, ele tem que fazer a parte dele, né? Tá aí, guerreiro. Então, vamos aqui, ó, de taça de Portugal. Hoje tem jogos da taça, né? Tivemos um ontem e tivemos a vitória do Benfica 2-0 em cima do Atlético. Hoje tem a VS SAD, né? E a Acadêmico de Viseu. O Alpendora contra o Casa Pia. Vitória de Guimarães e Mortágua, né? Esporte de Covilha contra o Lusitano. 1º de dezembro contra o Lerita, né?
O Estoril enfrenta o Famalicão, aqui briga de cachorro grande, né? Aí tem Sport e Maranhense, né? Quase que é Maranhense. O Porto enfrenta o Sintrense e o Lusitano enfrenta o Torrense. Aí temos aí, esse aqui já é jogo de amanhã, né? Esse do Lusitano aqui. Os jogos de hoje são esses primeiros aqui, né? Aí tem o Vitamean contra o Leixões, né? O Fafi contra o Arouca. Tem o Farense contra o Silvas. Santa Clara contra o Comércio e Indústria. Olha, a galera do Comércio e Indústria do Brasil devia fazer um time também, ó. Lá em Portugal tem, né? Braga e Nacional e Tondela contra Caldas. São jogos de amanhã da Taça de Portugal, né? Campeonato italiano acontece tudo hoje, né? Tá aí na tela para você, ó. Atualiza na página. Hoje é amanhã, né? Falei tudo hoje, não. Hoje é amanhã. Cagliari e Genoa, Udinese e Bologna, Fiorentina e Juventus, além de Napoli e Atalanta, são os jogos de hoje. 4 jogos. Amanhã tem Verona e Parma, Cremonese e Roma, Internazionale e Milan, o clássico, né? Aqui são os dois, praticamente os dois maiores campeões aí da Itália, né? Junto com a Juventus. A Lazio e o Lens, e o Torino joga na segunda-feira e o Sassuolo também. Vamos aqui de Premier, também tem clássico hoje na Premier, né? Tem Liverpool e Nottingham Forest, tem Burnley e Chelsea, só jogaço, né? Atualizou a página aqui, tá aí na tela, né? O Brighton contra o Brentford, o Fulham contra o Sunderland, e para fechar jogos de hoje, Newcastle e City, né? Você viu aí? Só clássico, né? Aí amanhã tem o Leeds e o Aston Villa, o Manchester United contra o Everton e o Arsenal contra o Tottenham. Tá aí então na tela para você, né? Só lembrando que segunda-feira nós temos aí, segunda não, terça-feira, na Liga dos Campeões e na quinta-feira, Europa League, Liga Europa, né? Europa League, Liga Europa não é. Europa League e Conference League, né? Aí foi legal essa, né? Vamos aqui de La Liga, tivemos um jogo ontem da La Liga, atualizando a página aí para você, tá aqui na tela, passou um pouco, né? Tivemos ontem Valência e Levante, 1-0 para o Valência. Hoje tem Alavés e Celta de Vigo, Barcelona e Bilbao, clássico, né, espanhol. Teremos ainda o Suassuna e Real Sociedad. E para fechar os jogos de hoje, Vila Real e Mallorca. Amanhã tem Oviedo e Raio Valecano, Betis e Girona, além de Getafe e Atlético de Madrid. Fechando os jogos de amanhã, Elche e Real Madrid. Na segunda-feira ficou o Espanhol para jogar contra Sevilha. Bundesliga também vai. Aí, Bundesliga sim, né? Tem vários jogos hoje e ficou 2 para o domingão, né? Bundesliga sempre deixa 2 ou 3 para o domingo, faz a maioria aí no sábado, né? Tem um jogo na sexta também, mais conhecido como ontem, né? Mainz 05 e Hoffenheim ficaram no 1-1, o Mainz com um jogador a menos, né? Hoje tem o Eindhoven contra o Mönchengladbach, Borussia e Stuttgart, Bayern e Freiburg e o Augsburg contra o Hamburgo. São os jogos de hoje, né? Para fechar aqui os jogos de hoje tem o Wolfsburg contra o Leverkusen e o Colônia contra o Eintracht Frankfurt. São os jogos aí do alemão. Amanhã ficou RB Leipzig e Werder Bremen e o St. Pauli contra o União Berlim. São os jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, né? Tá aí na tela para você agora, o Campeonato Francês. Ontem tivemos o jogo do Olympique e do Nice, né? Nice jogando em casa. Tomou uma goleada aí de 5-1, né? Do Olympique de Marseille, que quer ser campeão esse ano. Não quer deixar para o PSG, não. Tá pesado aí, né? Vamos aqui então, ó, na tela para você. Nice 1, Olympique 5, né? Goleada aí do Olympique. Hoje tem Lens contra Strasbourg. Daqui a pouco, né? 1 da tarde. O Rennes joga contra o Mônaco. O PSG joga contra o Le
Havre e o Al-Shared joga contra o Lyon. O Al-Shared joga amanhã, né? São três jogos hoje. Aí, além desse do Al-Shared, amanhã tem Toulon e Rangers, Nantes e Lorient Brestoy. Tem o Stade Brestoy contra o Metz e o LOSC contra o Paris Futebol Clube. Vamos aqui de mais campeonatos. Vamos de Eredivisie, campeonato holandês. Está na tela aí para você. Atualizando a página, tá aqui, né? Hoje tem o NAC contra o PSV, o Volendam joga contra o Twente, o Ajax joga contra o Excelsior, o Sparta Rotterdam joga contra o Fortuna Sittard e para fechar os jogos de hoje, Heracles e Go Anglis. São quatro jogos, né? Hoje, cinco jogos. Aí amanhã tem o Helvery contra o ASI, Feyenoord contra o NEC, o Telstar contra o Utrecht e para fechar, Go Range contra o Zoyle. São jogos de amanhã do campeonato holandês. Campeonato turco, né? Também tem muito jogo hoje. O holandês e o turco deixou para jogar no sábado, né? Geralmente eles têm jogo na sexta. Como deixou para o sábado, tem muito jogo hoje, né? Kanzi passa contra o Gaziantep, o Eyüpspor contra o Karamug, o Galatasaray contra o Gençlerbirliği e o Gaziantep contra o Kocaelispor. Esse do Gaziantep aqui é amanhã, né? São três jogos hoje. Amanhã tem Gaziantep e Kocaelispor, Alişanpor e Kanzipaşa, Beşiktaş contra o Samsunspor, o Rizespor contra o Fenerbahçe e o Kayserispor, né? Contra o Antalyaspor. E o Istambul joga na segunda-feira. O Konyaspor também, né? Tá aqui dois jogos na segunda-feira do turco, né? Para fechar, Sauditão na tela. Só lembrando que segunda-feira nós temos a Liga dos Campeões da Ásia, né? E aí você vai acompanhar aqui com o Guerreiro, né? Todos os jogos. Tá aqui Sauditão. Tivemos jogos ontem, né? Ontem tivemos o Al-Khalud perdeu para o Al-Razan 2-1. O Al-Ittihad bateu também o Al-Riyadh por 2-1. E também o Al-Ahly Saud venceu por 2-1 o Al-Qazid. Darkan joga amanhã contra o Al-Najar Saud. O Al-Tifaq joga contra o Al-Feia. Esses são os jogos de hoje, né? E o Al-Hilal joga contra o Al-Fatih. São esses três jogos de hoje. Amanhã tem Al-Qadod e Al-Shabaab. Al-Nassr de Cristiano contra o Al-Khaled. E o perseguidor aqui, o segundo colocado, o Al-Tal contra o Neon. São os jogos do campeonato sauditão, né? Campeonato Saudita. Beleza, guerreiro? Então, esse foi o fim do nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, guerreiro, para não perder nada, né? Compartilha com seus amigos que você acha que vai se interessar pelo assunto. E muito obrigado, valeu pela ajuda. Abraço, valeu e fui.